Bom dia, irmãos. Antes de qualquer coisa, né, antes da gente começar a palavra de hoje, na hora que eu estava chegando aqui, ela até me lembrou, né, dessa data de hoje, Dia Internacional das Mulheres, né? E eu queria parabenizar todas as irmãs, em especial minha esposa Karen, né? E se você, marido, aí como eu, estava desavisado e cometeu esse deslize também, né? A hora que você chegar em casa, você parabeniza aí sua esposa, né? Antes que qualquer consequência mais drástica aí possa acontecer, né? Irmãos, hoje eu vou dar continuidade com vocês a essa série que o pastor Levi iniciou a respeito da soberania das esferas. Mais especificamente no dia de hoje, eu vou dar sequência à esfera da família, né? E no caso hoje a criação de filhos, de uma forma mais específica sobre o que a Bíblia tem para nós, né, a perspectiva bíblica sobre pastorear o coração das crianças, né? E aí, é claro, esse assunto ele faz parte da maioria dos irmãos que estão aqui presentes, né? Se não faz ainda, com a graça de Deus, um dia pode vir a fazer. E aí eu queria falar com as crianças também, né, que prestem atenção nessa palavra de hoje, para entenderem também a responsabilidade que o papai e a mamãe têm para com vocês diante do Senhor, né? Por isso eu queria que vocês abrissem comigo suas Bíblias, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a gente vai ler os versículos 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 e 2. Essas passagens, elas dizem assim: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós colocamos nossos corações diante do Senhor nessa manhã. Te pedimos que pelo Teu poder, Pai, pela Tua graça, o Senhor venha falar conosco a respeito desses princípios, Senhor Deus. Como o pastor Levi orou aqui, que o Senhor venha trazer lucidez, que o Senhor venha trazer discernimento e responsabilidade a respeito dessa tarefa, dessa missão que o Senhor confiou nas nossas mãos, Pai. Que é a criação dos nossos filhos, que é a instrução deles nos Teus caminhos, Pai. Vem fazer essa obra nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto aqui ele está falando de uma geração após a outra obedecer decretos, obedecer os mandamentos do Senhor. E quando um povo está obedecendo os decretos do Senhor, obviamente, para esses decretos serem passados para as próximas gerações, essa responsabilidade ela está nas mãos desse povo. Como pais cristãos, esse dever ele está nas nossas mãos. Se nós queremos que nossos filhos eles tenham uma vida de adoração, uma vida na presença de Deus, a gente tem que ter essa consciência de que essa missão, de que essa tarefa cabe a nós. Cabe a nós como pais transmitirmos esses decretos, transmitirmos a vontade de Deus, os princípios bíblicos para os nossos filhos. A gente pode imaginar os pais, de uma forma geral, tem aquela preocupação, aquela responsabilidade, aquele peso de criar, de instruir, de prover, de trazer todo tipo de cuidado para os filhos. E além de todas essas coisas, nós ainda temos essa responsabilidade de educarmos nossos filhos nos caminhos do Senhor. É uma responsabilidade da qual nós não podemos nos isentar, nós não podemos fugir. O pastor Levi falou aqui semanas atrás, quando ele estava falando sobre casamento e sobre soberania das esferas, esse termo soberania das esferas, ele foi cunhado aí por um teólogo holandês bem conhecido, Abraham Kuyper, e tem uma frase bem conhecida dele também, que ele fala o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo,
não possa gritar é meu. Então, quando a gente vai falar de criação de filhos, especificamente sobre pastorear o coração dos filhos, a gente tem que ter esse entendimento de que todas as esferas da vida, seja trabalho, seja família, seja casamento, finanças, educação, todas essas esferas, elas estão debaixo da soberania de Deus. E é importante que a gente pense dessa forma para a gente poder diferenciar qual que é uma perspectiva bíblica de criação dos filhos de uma perspectiva mundana, de uma perspectiva secular de se criar filhos. E se Cristo ele é o Senhor de toda a existência, se Cristo ele é o Senhor de todas as áreas da vida, evidentemente o olhar que eu devo lançar para cada área da vida, e inclusive criação de filhos, deve ser um olhar baseado na perspectiva bíblica. E aí não tem como a gente fugir aqui de utilizar esse termo cosmovisão. É necessário que eu olhe para a criação de filhos com uma cosmovisão bíblica. Eu sei que vocês já devem estar com a orelha quente aqui, de tanto que vocês já ouviram esse termo, né? O pastor Levi já falou bastante. Eu, em alguns momentos, já falei sobre isso também. E por mais que cosmovisão possa parecer um conceito teológico, possa parecer algo complicado, na verdade é simples de se entender. Eu gosto de uma alusão, né, de uma definição de cosmovisão, eu já falei aqui sobre isso, em que o autor define cosmovisão como uma lente pela qual a gente enxerga a realidade. Assim sendo, todos têm uma cosmovisão. Seja a pessoa teísta, seja ateia, ela enxerga o mundo a partir de uma lente. E muitas vezes, quando a gente está olhando para determinados temas, e no caso aqui, criação de filhos, pode ser que a nossa lente ela seja cristã, a gente esteja enxergando esse assunto com alguns princípios que são bíblicos, mas muitas vezes acontece também da nossa lente estar embaçada, da gente estar olhando para aquele assunto com um olhar cristão, mas ao mesmo tempo com esse olhar comprometido por algumas influências, alguns conceitos que vêm da psicologia, da pedagogia, que eu não vou me aprofundar aqui nisso, e muitas vezes esses conceitos, de uma certa forma, estão norteando a nossa maneira de enxergar aquele assunto. E o que é pior, muitas vezes o Estado, embasado por esses conceitos, ainda pode, através de leis, né, requerer para si a responsabilidade de ditar como os pais devem criar seus filhos. Então, assim, voltando nesse assunto da cosmovisão, é algo simples. Se a gente vai tratar desse assunto, criação dos filhos, a gente precisa entender de forma clara o que é uma perspectiva cristã para esse assunto. E entender quais são as influências que porventura estão manchando a nossa lente. Provérbios 4:23, ele diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O pastor Levi comentou há algumas pregações atrás, alguns domingos atrás, sobre esse versículo também, a respeito do significado que o coração tem na cultura hebraica. Para a gente aqui, coração está ligado a emoções, né? Sentimento, aquela coisa mais emocional. Mas na cultura hebraica, o coração ele tem um significado de algo que controla toda a vida. É como se fosse um painel que está controlando nossos pensamentos, nossas emoções, nossos desejos, nosso comportamento, por consequência, ele é motivado por esse painel de controle, pelo coração. E todos nós somos assim, nós somos seres que têm um coração, que têm um painel de controle. E esse painel de controle, ele pode estar orientado, pode não, né? Na verdade, ou ele vai estar orientado a Deus, ou ele vai estar direcionado a algum ídolo. E muitas vezes o erro que a gente comete é olhar a criança como um ser à parte dessa condição. Assim como nós somos seres que somos controlados, né, pelo coração, as crianças também são. E o comportamento da criança, a forma como ela age, a forma como ela responde aos estímulos, é determinado por aquilo que ela tem no coração, é determinado por a orientação que existe no coração dela, que novamente vai ser ou uma orientação direcionada a Deus, ou uma orientação direcionada aos ídolos. Essa criança ou vai ser um ser que adora, que tem uma aliança de fé com Deus, ou vai ser um ser também que tem um compromisso com algum ídolo. Não tem como fugir disso. E aí, a principal diferença da cosmovisão cristã em relação à criação de filhos para uma visão mundana é justamente essa. A questão de considerar o coração da criança
e entender que esse centro de controle, esse painel de controle que a criança tem, ele precisa ser guiado, ele precisa ser pastoreado, ele precisa ser direcionado, orientado em direção a Deus, para que essa criança ela venha, a partir da vida dela, constituir uma aliança de fé com o Senhor, para que ela se torne um ser que adora a Deus, um ser que vive debaixo da autoridade de Deus. E a visão secular sobre criação de filhos, ela é muito limitada à questão do cuidado. Ela se restringe a ideia, que na verdade é um fato, né? O cuidado ele faz parte da responsabilidade dos pais para com os filhos. Mas o problema dessa visão secular é que ela restringiu a criação de filhos a você trazer provisão, trazer afeto, proteção, oferecer uma boa educação formal, boa escola, conforto material. E essas coisas de fato, elas são uma necessidade. Elas fazem parte da responsabilidade dos pais, como eu disse. Mas essa visão ela falha em justamente não reconhecer a criança como um ser dotado de coração. Como um ser que tem um coração que é controlado ou por Deus ou por um ídolo. E aí essa visão ela acaba se restringindo àquela ideia de que o pai e a mãe eles precisam oferecer as melhores influências para os filhos. Criar os melhores ambientes, as melhores experiências para esses filhos, para que eles possam, a partir dessas experiências, serem bem-sucedidos. E aqui o erro já começa nisso, né? Ser bem-sucedido numa perspectiva mundana normalmente tem a ver com sucesso em todas as áreas da vida, né? Uma boa colocação no mercado de trabalho, uma boa condição financeira, reconhecimento na sociedade. E para nós, sucesso não. Sucesso pode ser tudo isso, mas está muito mais ligado a criança ter um caráter que é amoldado ao caráter de Cristo. Aos nossos filhos serem verdadeiros adoradores, pessoas que glorificam a Deus com as suas vidas, né? E essa visão é falha, porque os pais, nessa ânsia de oferecer as melhores influências, eles acabam acreditando que a criança ela passa a ser um resultado somente dessas influências. Se eu der tudo de bom para os meus filhos, oferecer o melhor que eu posso, o melhor cuidado, a melhor estrutura familiar, os melhores ambientes, a melhor educação, meus filhos automaticamente serão bem-sucedidos. E isso não é uma verdade. Seu filho não vai ser um produto das influências que ele recebe. Sabe por quê? Como eu falei anteriormente, a criança ela tem um coração, então ela vai interagir com essas influências. E a forma como ela interage com essas influências, se ela interage positivamente ou negativamente, está ligado ao estado do coração dela, à orientação do coração. Isso é simples de entender, a gente tem alguns exemplos práticos aí que a gente pode trazer à tona. Eu conheço várias situações assim, acredito que vocês conhecem também, né? Várias famílias ali que o pai e a mãe fizeram de tudo, trabalharam, se sacrificaram, ofereceram o melhor para a criança, e não estou condenando isso aqui, não é errado você trabalhar, criar condições para oferecer boas influências para os filhos. E esses pais fizeram de tudo, ofereceram as melhores experiências, a melhor educação formal, tinha dinheiro, tinha conforto, e no final das contas o filho vira um tranqueira. Isso assim, é uma prova de que só as melhores influências, elas não vão determinar o resultado que seu filho vai ter na vida. Coincidentemente, hoje de manhã eu estava dando uma passeada no YouTube ali, aí eu vi o Luiz Felipe Pondé, né, filósofo, falando sobre isso. Era alguma coisa sobre filhos, coincidentemente era esse assunto, eu vi ali, né, na página inicial, dei uma clicada, aí ele estava falando assim, que os pais hoje em dia, eles enxergam a criação de filhos e os filhos como um projeto. Você vai lá, você oferece tudo, você trabalha nele para que esse projeto seja bem sucedido. E essa visão aqui, muitas vezes, ela está caindo nesse erro, da gente enxergar nossos filhos como um projeto. Então, se eu fizer a minha parte nesse projeto, tudo que eu puder fazer para gerar boas condições, para gerar boas influências, automaticamente esse projeto vai ser bem sucedido. E não é, meus irmãos. A falha está justamente nessa, e a diferença é justamente essa. Entender que nossos filhos, eles têm coração, e esse coração precisa ser orientado em direção a Deus. Então, o pastorear do coração dos filhos
ele entra como responsabilidade dos pais justamente nesse sentido. É você, papai e mamãe, né? Eu também como pai, nós temos essa responsabilidade de pastorear o coração dos nossos filhos. Sondar, discernir, entender o que está acontecendo no coração deles. E a partir do nosso referencial de vida também, de pessoas que amam, adoram e têm um relacionamento com Deus, a gente intervenha de uma tal forma que esse coração ele possa ser moldado à vontade de Deus. Dentro disso, né, meus irmãos, tenhamos em mente que guardar o coração nosso coração e o coração dos nossos filhos é essa tarefa essencial na criação de filhos. E muitas vezes, outro erro que a gente vê também, puxando o gancho aqui, que a gente vê na visão mundana, né, na cultura secular sobre criação de filhos, é aquela coisa assim, de você estabelecer o bom comportamento como um valor absoluto na criação dos filhos. Muitas vezes a gente vê pai aí carregando a ideia de que filho bem comportado é como se fosse um troféu, né? Você carrega para exibir para todo mundo. Eu não estou falando aqui contra a criança ser bem comportada, não, tá? Eu só estou querendo dizer aqui que existe uma raiz pela qual a criança deve ser bem comportada. Se o coração da criança for um coração que teme e obedece a Deus, automaticamente essa criança vai apresentar um bom comportamento. E se esse bom comportamento for o produto de uma atuação mecânica, modificar o comportamento somente pelo comportamento, ainda existe o risco da gente cair numa hipocrisia. Assim como existem adultos que vivem uma hipocrisia religiosa, no sentido de viver uma etiqueta religiosa, né? De viver uma aparência externa de coisas santas, de religiosidade, e no fundo o coração pode estar deturpado, está podre, está longe de Deus, como Jesus fala, né, para o povo ali, coração de vocês me adoram com os lábios, mas o coração está distante. A gente pode fazer desse troféu do bom comportamento também um mecanismo hipócrita na vida da criança, em que ela se comporta bem somente para receber algo em troca, somente para receber algum favor dos pais. E na verdade essa mudança de comportamento, esse bom comportamento, ele não é fruto de uma mudança genuína que há no coração. E uma coisa que a gente tem que destacar ao falar do coração da criança, que eu já falei aqui anteriormente, é a gente cair no erro de que o coração da criança é neutro. Quantas vezes a gente tem aquela ideia assim, a criança ela é boazinha, né? A criança é ingênua. A criança não tem maldade. Aí a gente vê, né, o Antônio aí, né, fofinho, gordinho, andando, aí sobe aqui para cantar e tal, é bonzinho, né? Mas essa ideia, ela definitivamente ela não tem nada de bíblica. A criança ela é pecadora também. Ela precisa ser corrigida, ela precisa ser consertada. Oi? No caso do Antônio, se tirar o bolo, tira o bolo dele, o doce, vai ver que ele apronta com você, né? Aí você vai ver a verdadeira face, né, da criança pecadora. Então é um erro nosso a gente olhar a criança como um ser que tem um coração neutro. A criança não tem um coração neutro, na verdade nenhum ser humano tem. O pastor Levi aqui já falou diversas vezes, o ser humano ele é um ser religioso. O ser humano por essência ele é adorador. Como eu já disse, a diferença é que ou ele vai adorar a Deus, o verdadeiro Senhor, ou ele vai adorar qualquer outro ídolo. E com a criança não é diferente. A criança ou ela adora a Deus ou ela adora um ídolo. E quando a gente fala em ídolo aqui, gente, precisa ficar claro, ídolo não é só ali o dinheiro, a imagem de escultura, não é só uma pessoa ali que você idealiza, mas os ídolos são sutis. Tim Keller, que foi um pastor norte-americano bem conhecido, ele tinha um livro chamado Falsos Deuses. Nesse livro ele fala a respeito da sutileza dos ídolos, que muitas vezes são sentimentos ali, motivações que passam despercebidas, como orgulho, cobiça, muitas vezes a própria forma da nossa mente se amoldar aquilo que o mundo nos impõe também é uma idolatria. Então esse ídolo que muitas vezes a criança está adorando é alguma coisa sutil,
alguma coisa imperceptível ali num primeiro momento, que aí cabe aquela necessidade que a gente tem de estar sondando, de estar olhando, né? De discernir aquilo que está acontecendo no coração dos nossos filhos. E aí, meus irmãos, dito isso, o primeiro passo que a gente tem que entender no sentido dessa missão, se eu tenho uma missão, se eu tenho uma tarefa para cuidar e para instruir meus filhos nos caminhos de Deus, eu tenho que entender que eu tenho um mandato de Deus para agir na vida deles. É uma responsabilidade, é um chamado que Deus tem para mim, para que eu tenha uma atuação na vida dos meus filhos. Agora, como esse chamado se realiza, como esse chamado se concretiza, ele se dá mediante autoridade. É até uma situação meio complicada hoje em dia, né? Delicado esse assunto, a gente falar sobre autoridade, visto que a nossa geração ela tem uma dificuldade em se submeter à autoridade, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na escola. Nós temos vários professores aqui, né? O pastor Levi, Bruno, a Mari, a Ju. Eu já tive em sala de aula também. A gente tem essa noção de como é difícil. A Ana também é professora, né? Como é difícil os alunos se submeterem à autoridade do professor na sala de aula, à autoridade do diretor. É uma luta constante, assim, é uma guerra homérica. Não que antes não existisse isso, até porque, né, o ser humano, ele, no seu coração pecaminoso, ele tem esse ímpeto de autonomia, de liberdade, de fazer o que bem quer, de fazer o que deseja. Mas, evidentemente, isso daí está muito mais aflorado nos nossos dias. Mas aí também, como é que funciona essa questão da autoridade? A gente olha na sociedade também visões distorcidas a respeito da autoridade. Essa autoridade com os nossos filhos é o quê? Eu mando, você obedece? É só isso. Eu falei, pronto, é desse jeito, e é desse jeito que eu estou mandando, e assim você vai cumprir, assim você vai fazer? Evidentemente que não, né? E aí, assim, o parâmetro que a gente tem para entender o que é a autoridade de um pai diante de um filho, esse parâmetro é o próprio Cristo. A gente olha para Jesus como uma autoridade que ao mesmo tempo era firme, mas também era mansa. Essa autoridade que expunha as coisas com firmeza, com clareza, era dura em alguns momentos, mas que ao mesmo tempo também era uma autoridade amorosa que servia e que no final das contas se entregou por nós. Então a autoridade dos pais em relação aos filhos, ela tem que ser baseada nesse modelo de Cristo, que você serve por referencial. E, ao mesmo tempo, falando em responsabilidade da autoridade, o que não pode fugir da nossa mente é que essa autoridade foi algo que foi colocado pelo próprio Deus na vida dos pais. Não é uma coisa que brota de você mesmo. Não é uma coisa em que você é autoridade porque você quer e você está naquela posição, você provê, você é o dono da casa e você manda. Mas é um entendimento de que essa autoridade ela foi dada por Deus. E se a autoridade foi dada por Deus, você é um representante de Deus na vida dos seus filhos. Você tá em um papel diferente dele. Mas o barco em que vocês estão é o mesmo barco. E os filhos que estão ouvindo aqui, seu pai é autoridade em casa justamente por conta disso, né? Eu sei que às vezes você pode ficar revoltado, né? Nossa, mas, pô, aquele velho lá quer que eu faça... Ó, velho eu tô falando pros pais, tá? Para as mães não, tá? Até porque, né, com a idade da mulher não se brinca, né? Então, assim, filho às vezes fica de saco cheio, né? Pô, pai faz isso, faz aquilo, quer que eu faça isso, tem regra, tem disciplina, tem isso, tem aquilo. Mas é a vontade de Deus para a vida dos seus pais. Deus constituiu os seus pais como autoridade. E vocês, pai, tenham uma convicção clara de que vocês estão no comando. Vocês estão no comando porque Deus colocou vocês no comando. Não é uma coisa que vem de vocês, mas é uma responsabilidade que veio do próprio Deus.
Então, filho, você não obedece seu pai por obedecer, porque ele é o dono da casa e ele manda. Você obedece seu pai porque quando você age dessa forma, você está obedecendo o próprio Deus. Seu pai, ele é autoridade sobre você porque ele está cumprindo ali um chamado que Deus colocou na vida dele. Ele está agindo em nome de Deus na sua vida. Então, obedecendo aos pais, vocês estão obedecendo a Deus. Agora, meus irmãos, a respeito de pastorear o coração das crianças, já ficou bem entendido aqui que essa é uma tarefa nossa e a importância de se fazer isso, né? Pastorear o coração das crianças para que o coração delas esteja orientado em direção a Deus, em direção a uma aliança de fé com o Senhor. Essa é a principal diferença que existe entre a cosmovisão cristã e a visão secular a respeito da criação dos filhos. Mas agora é importante a gente falar sobre como fazer isso, né? Sobre as ferramentas que nós temos em mãos para que essa tarefa ela seja cumprida, para que essa tarefa ela seja bem sucedida. E aí eu gostaria de destacar dois fatores que nós temos aqui como ferramentas para essa missão. O primeiro fator é a comunicação. Comunicação, aí fica a pergunta, né? Poxa, pais, vocês se comunicam bem com seus filhos? Aí você pode até falar, pô, eu comunico bem, né? Eu falo com ele falo alguma coisa para ele toda hora, né? Eu mando ele fazer isso, mando ele fazer aquilo, limpa a casa, faz lição, me obedece. Mas olhando desse lado aí, você não está falando com os seus filhos, né? Você está falando aos seus filhos. E o pior ainda, né? Muitas vezes ainda tem aquela situação que a criança ela está ali, né? Doida para conversar, doida para falar alguma coisa. E aí, ó, será que é só eu que faço isso, né? Não sei. A criança está doida para conversar e você está ali no celular, você está entretido com alguma outra coisa. Ou está na Netflix, ou está vendo jogo de futebol, e a criança está falando com você, você está ali, né? Aham, Só eu cometo isso? Não sei. Ó, vou perguntar para as crianças aí, já aconteceu isso aí com vocês? As crianças vão entregar todo mundo aí, né? Acho que não é só... Não sou eu só que cometo esse pecado, essa falha, esse deslize com os filhos, né? Eu lembro o Gabriel, agora ele deu uma acalmada, mas até um tempo atrás ele vinha falar comigo e ficava conversando, e falando de jogo da internet, né? De coisas que ele joga, de coisas que ele faz. Coisas assim, que eu não tenho a mínima ideia do que se trata, e aí você fica naquele desafio, meu Deus, como é que eu vou interagir com ele numa situação dessa, né? Mas aí também é nosso desafio, criar pontes para poder se comunicar com os nossos filhos. E aí vocês estão percebendo a diferença? Falar aos filhos é uma coisa, agora falar com os filhos é outra coisa. Provérbios 18:3 diz que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E talvez esse seja um grande problema que nós temos, né? Não só com os nossos filhos, mas também em relação à própria vida. A gente é muito apressado em falar, em rede social hoje em dia, né? Todo mundo quer ter uma opinião, todo mundo quer manifestar alguma coisa, e a gente é muito apressado em falar e tem uma dificuldade enorme em ouvir. E com os filhos, o desafiador é justamente isso. Não só com os filhos, de uma maneira geral. A gente não só expor aquilo que a gente pensa, expor os nossos pensamentos, mas a gente se esforçar também para extrair aquilo que o outro está pensando. Isso vale não só para filhos, agora abrindo para um leque mais geral, vale para toda a nossa vida. E aí, pai, mãe, né? Olha como que a coisa é irônica, como que a coisa é curiosa, né? Esse filho que hoje ele está aí tentando conversar com você, está tentando interagir com você, tentando engajar uma comunicação ali, uma conversa, isso enquanto ele é criança, né? Aí chegou a adolescência ali, 13, 14 anos, pô. Aí o que esse filho tá? Trancado no quarto, você quase não vê ele,
Ou então ele está pela casa lá com fone de ouvido, você quer falar alguma coisa e ele não te ouve, e aí a gente percebe que o cenário muda, né? Aí é você que vai estar querendo conversar, você que vai estar querendo interagir, engajar uma comunicação, mas seu filho, né, seu filho nesse momento, nessa altura do campeonato, ele não quer nem saber de conversar com você. Ele não quer saber de se comunicar com você porque não foi algo que foi cultivado, que foi trabalhado ao longo da vida. Aí você me fala, né, que isso tem a ver com pastorear o coração da criança? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Deuteronômio 6, 7 nos diz assim: e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e te levantando. Isso, irmãos, toda oportunidade que a gente tem de estarmos juntos com os nossos filhos, hora que a gente acorda, hora que a gente vai dormir, em algum momento livre que você tem ao longo do dia, todas essas são oportunidades que você tem de engajar uma conversa com seu filho. Até mesmo quando você cai numa situação desafiadora, né, igual eu já caí várias vezes, com seu filho querendo falar de jogo com você, de alguma série de desenho que ele assistiu ali, e você não tem a mínima ideia do que significa. Mas é uma oportunidade que você está tendo para engajar uma conversa, e a partir dessa conversa, a partir dessa comunicação, perceber, sondar, discernir quais são as motivações do coração do seu filho. Então, cada oportunidade, cada momento é uma chance que você tem para colocar em prática essa tarefa de pastorear o coração da criança. E a gente não pode perder as oportunidades para fazer isso. Por mais ocupados que nós estejamos, por mais que a nossa cabeça ela esteja, de repente, atribulada com as tarefas, com tudo que a gente tem que cumprir no nosso dia a dia, e eu sei que não é fácil, que é complicado, mas eu vou lembrar disso, de cada momento, da importância de cada momento, ali, de cada chance que você tem de estar próximo, de estar engatilhando alguma conversa com seu filho. Eu falei de adolescente, né? Às vezes acontece também, às vezes não, né? Muitas vezes acontece uma situação comum, não apenas desse filho adolescente não ter mais o interesse de conversar com você, mas muitas vezes acontece a situação, a circunstância em que esse filho, ele não apenas não interage com você em uma comunicação, em uma conversa, mas ele já se desvinculou, ele já rompeu, já saiu de casa, no sentido assim, não de sair de casa fisicamente, mas ele já se afastou do relacionamento com os pais, do relacionamento com a família, e aí a gente percebe que quando essa circunstância acontece, o filho ele cai numa situação ali que ele está muito mais próximo daquele grupo de amigos que ele tem do que da família em si. É muito comum a gente ver isso, né? Talvez Dona Ivone, Valéria, né, que já tiveram filhos adolescentes, talvez em algum momento tenham visto isso, né? O filho ele fica muito mais próximo dos amigos, ele enxergar para o grupo de amigos como referencial e romper com aquele referencial do pai e da mãe, romper com aquele referencial da família, romper com esses laços familiares. E também é compreensível. Sobre aquilo que eu estava falando de comunicação, sobre comunicação. Mais uma vez, esse filho ao longo da vida, ele não teve aquela chance, aquela possibilidade de viver uma comunicação contínua, eficiente, plena com seus pais. Ele não se sente mais, aí chega na adolescência, ele não se sente mais compreendido. E ele vai encontrar essa compreensão, ele vai encontrar esse apoio no grupo de amigos. Na verdade, ele está olhando para os amigos e ele está enxergando nesse grupo aquilo que ele não teve lá atrás, ou que ele não teve ao longo da vida, ou que ele não está tendo no presente. Então é outra situação desafiadora também. Agora eu quero falar sobre um mecanismo que nós temos como pais para trabalhar o pastorear do coração dos nossos filhos, e esse daqui é um mecanismo que também ele é controverso. Ele é controverso, mas é um mecanismo que a Bíblia, principalmente lá no livro de Provérbios,
em diversos momentos ela está nos alertando sobre esse mecanismo, sobre essa ferramenta, que é justamente a ferramenta da vara da disciplina. Quando eu falei sobre autoridade, sobre a dificuldade que pais, professores, até chefes no ambiente de trabalho têm em relação a estabelecer uma relação de autoridade com outras pessoas, a vara também ela se torna um empecilho, se torna uma ferramenta controversa, um instrumento de dificuldade também que muitos pais, inclusive pais cristãos, têm. Porque querendo ou não, é uma ferramenta ali de objeção. Existem várias, na verdade várias, vou citar algumas objeções que existem em relação ao uso da vara. A gente ouve muito por aí, principalmente a partir de uma perspectiva mundana, sobre os efeitos negativos que a vara tem na vida do filho, a partir do momento que ela pode produzir crianças violentas. E isso, assim, existe uma parcela de verdade nisso. Crianças que foram castigadas ali com violência física ao longo da infância, elas podem vir a se tornar pessoas violentas. Mas aqui vale deixar claro que é evidente que se a vara ela foi usada de uma forma não bíblica, com a motivação errada, isso vai produzir frutos ruins na vida da criança. Porque de repente essa vara, eu vou até falar com vocês sobre isso mais pra frente, mas a vara muitas vezes ela pode estar sendo utilizada com uma motivação carnal. O pai ele quer descontar a ira dele, descontar a raiva, descontar as frustrações na criança, e é onde ele extravasa com a aplicação da violência física. E o que a Bíblia fala sobre vara não é isso. A ideia que a gente tem não é essa. Até porque existem leis hoje para coibir qualquer tipo de violência, de agressão física com a criança. Então, o que a gente precisa ter em mente é que a vara ela deve ser usada, né, de uma forma correta. A vara ela não tem que ser usada como uma ferramenta que o pai e a mãe têm para extravasar uma frustração na criança, mas é um uso comedido da disciplina, da punição física para que esse filho seja corrigido. Aí, como a vara, né, da disciplina é uma realidade bíblica, eu selecionei alguns versículos bíblicos que falam sobre ela. Por exemplo, Provérbios 22:15, diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. Provérbios 13:24, o que retém a sua vara odeia seu filho, mas o que o ama, no seu tempo castiga. Provérbios 23:13 e 14, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 29:15, a vara é a repreensão da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Até Provérbios 23:13 e 14 aqui fala que se você castigar a criança com a vara, ela não morrerá. Quem tem mais de 40 anos aqui, né? Eu estou com 41, quem é da minha idade, um pouco mais velho, talvez passou por essa situação na infância em que era comum os pais castigarem os filhos, né, com a vara, com a punição física. Aí era palmada, era cinta, era coisa desse tipo, né? E assim, nós estamos vivos aqui, né? Ninguém virou bandido, ninguém morreu, ninguém ficou traumatizado. Talvez a cabeça tenha ficado um pouquinho atordoada ali, mais ou menos, né? Ficou meio atordoada, mas ninguém morreu. Eu lembro até da minha mãe, né? Minha mãe ela tinha uma época que ela tinha um chinelinho de couro. Aquilo, chinelinho de couro. Aquilo ali, a hora que cantava na pele, ó, é vontade de sair gritando, correndo. Sabe quando você esbarra o dedinho aqui assim na cadeira, dá vontade de sair gritando, correndo? Minha mãe era assim. Aí eu lembro que teve uma vez que eu ficava com medo daquilo lá, né? Óbvio, né? Hoje a gente dá risada, mas o sofrimento na pele naquela época era terrível. Eu lembro que eu fiquei com tanto medo que eu abri o portão de casa e saí correndo pra rua. Falei, nossa, correr se eu for pra rua aqui, ela não vai correr atrás de mim pra me pegar, né? E ela foi, né? Minha mãe usava um rabo de cavalo aqui, né? Parecia um samurai correndo atrás de mim com uma espada ali pra me pegar, né? Com aquele chinelinho na mão, né? E pegou, né? Pegou, é que eu corri, hein? Mas assim, a gente tá vivo aí, né? Claro, mais uma vez, tá?
Eu não estou falando aqui para a gente usar a vara usar a vara de uma forma equivocada, de uma forma violenta, mas sim como um princípio ali de algo moderado que eu posso fazer para corrigir justamente o coração do meu filho. Provérbios 22:15 aqui que eu acabei de ler, ele diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. Ou seja, o coração da criança, ele é insensato. A insensatez é uma característica que está atrelada ao coração do insensato. O que o insensato é, na verdade? É alguém que vive conforme seus próprios desejos. Ele faz o que quer, ele age conforme dá na telha, ele vive para atender seus gostos. E a criança, se a gente for pensar, é isso. Ó, meu filho dá 3 anos. O que uma criança de 3 anos ela faz? Ela quero isso, quero aquilo, tô com medo disso, tô com medo daquilo. É só sentimento, é só desejo, só quer, só. E a vara, ela vem justamente para corrigir, para retirar essa estultícia que está no coração da criança. É uma forma que vocês têm, que a gente tem, né, de fazer com que a criança ela perceba de uma forma clara que aquela atitude errada dela vai ter uma correção. É uma forma da criança perceber que o coração dela está indo no caminho errado. E aí, existem outras objeções também, né? Eu já ouvi muitas vezes pai e mãe falarem, né, que não acreditam no uso da palmada. E se a gente está falando assim, de pais e mães incrédulos, que estão debaixo de uma cosmovisão mundana, isso pode fazer até sentido. Mas o pior é quando a gente ouve pais cristãos falando isso, que não acredita no uso ou no resultado da palmada como forma de correção. Poxa, se a pessoa falar isso, ela está contrariando aquilo que a própria Bíblia diz. É uma forma de você dizer que Deus está errado e que os métodos que você tem são mais sábios que os métodos de Deus. Opa, peraí, se Deus está ordenando isso na palavra dele, se lá em Provérbios ele está falando em diversas passagens sobre a importância da vara, eu vou falar que não é assim, que não dá certo? Eu só posso falar isso se a minha lente, né, como eu falei ali no começo, ela estiver embaçada por pressupostos que não são bíblicos. É você querer ser mais sábio que Deus. Seria uma própria forma de rejeitar a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, existem, né, algumas considerações importantes que a gente precisa fazer sobre o uso da vara também. Se eu acabei de ler esses versículos com vocês que falam sobre o uso dela, sobre o uso da disciplina através da vara, cabe a nós, como cristãos, como pais cristãos, obedecer. Então esse uso da vara, ele nada mais, nada menos é do que um ato de obediência. É você se colocar debaixo da vontade de Deus, e por mais que seja doloroso, por mais que seja complicado, que seja difícil a gente aplicar uma punição física a um filho, a gente entender que aquilo é um método que Deus tem na criação dos filhos. E que se é um método que Deus tem, eu preciso obedecer e me colocar como um homem e uma mulher de fé em obediência a isso. Ou seja, é uma responsabilidade que a gente tem, e deixar bem claro isso também. É uma responsabilidade que os pais possuem. É muito comum a gente ver em noticiário, observar na sociedade situações comuns em que avô, avó, tio, tia, algum outro parente está fazendo o uso dessa punição física na criança. E não é. Essa responsabilidade é uma responsabilidade que foi atribuída aos pais. Então, exclusivamente os pais têm esse dever de corrigirem seus filhos, né, através do uso da vara. Agora tem uma objeção aqui que ela é bem conhecida, né? Quando a gente... Tem tempo ainda. Quando a gente está falando sobre utilizar a punição física como forma de correção, que é aquela coisa assim, eu amo demais meus filhos para bater neles. É um amor tão grande ali, né, que eu tenho, que eu falei, é tão bonitinho, tão gostosinho, tão fofo, que tem alguma coisa que me segura ali, me segura e me impede e coloca um freio para que eu não puna meu filho. Mas é a pergunta que fica. Como pai, se você olha para o seu filho ali,
e você discerniu, você sondou o coração dele, você entendeu que a criança ela precisa de correção, precisa de uma mudança de rota, né, nesse coração, e você não usa os mecanismos que você tem e que a Bíblia colocou nas suas mãos para cumprir essa tarefa, na verdade você ama seu filho? Não ama. Né? Que Provérbios fala aqui, né? Provérbios 13, 24, que eu li. O que retém a sua vara odeia seu filho, mas o que o ama no seu tempo castiga. Quando você deixa de aplicar a vara para disciplinar seu filho, na verdade você não faz isso porque você ama ele demais. Na verdade você se ama, né? Porque você quer se poupar daquele desprazer, daquela situação desconfortável, de dar um tapinha ali no seu filho, de dar uma palmada nele, de fazer isso. Realmente, de fato, é algo desconfortável, é algo que não é legal. Eu me lembro o Gabriel, né? Gabriel, meu filho mais velho, ele tem uns 10 anos de idade. Uns 10 não, né? Ele tem 10 anos de idade. Aí eu me lembro que, quase 10 anos atrás, ele devia ter 1 ano e pouquinho, assim, e eu estava trabalhando, né? Voltava em casa só à noite, e ele tinha feito alguma coisa em casa, que foi alguma coisa cabeluda aqui, não lembro o que foi na época, e que a Karen prometeu que quando eu chegasse em casa, eu iria puni-lo. E aí você imagina a situação, né? Eu chegava todo dia no meio da noite em casa, morrendo de saudade, querendo brincar, querendo apertar, querendo interagir com ele, pegar no colo. E aí eu chego em casa, a primeira notícia que eu recebo, a Karen me falou, o Gabriel fez tal coisa, e eu falei pra ele que você ia castigar, ia bater nele, ia não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, olha a situação que eu tô, né? Eu morrendo de saudade, querendo apertar, querendo brincar, e agora eu venho com isso, né? Ela vem com isso. E aí eu lembro que eu fiquei numa baita de uma encruzilhada. Poxa, será que eu faço aquilo que eu devo fazer, que eu preciso fazer? Ou será que, não, deixa, vai ser só dessa vez, né? Não tem problema, deixa passar agora. Mas ali no fundo, né, eu tive aquela convicção, falar, não, eu preciso me comportar dessa forma, é isso que eu preciso fazer. Eu não poderia, naquele momento, deixar nenhuma margem para ele entender que na nossa casa, na criação dele, a punição ela pudesse ser apenas uma possibilidade e não uma realidade. Que é o que acontece também, né? Tem muito pai que ameaça, né? Ah, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou te castigar dessa forma, vou tirar isso, vou tirar aquilo, e no fundo fica só na ameaça, né? E o filho já entendeu que aquilo ali na verdade, um subterfúgio que o pai tá tendo ali para fugir daquela responsabilidade que nada vai acontecer. Aí eu lembro que foi com dor no coração, mas eu dei umas palmadas nele ali, tudo, e depois tudo se acertou. Mas o mais importante de tudo nisso, né, em relação à vara, porque às vezes a gente fica com aquela impressão também de que os filhos vão ficar chateados, que vão começar a olhar a gente de uma outra forma, de que a relação deles com a gente vai mudar. Mas na verdade, se você, como eu falei, se você fizer isso com a motivação correta e até explicar para os seus filhos, né, na hora que você está dando uma palmada ali, o porquê que você está fazendo isso, e eles entenderem que você está fazendo isso em obediência a Deus, que você está fazendo isso porque você vai prestar contas daquilo a Deus, fica mais fácil também desses filhos entenderem que aquilo ali é responsabilidade do pai e da mãe. Eu já fiz isso várias vezes, né? Principalmente com o Antônio ali. Eu já tive que dar várias vezes, dar palmadinha nele já. O Gabriel com 10 anos não tomou tanta palmada igual o Antônio com 3. Dói, é ruim. Mas nem por isso a relação dele comigo mudou. Nem por isso o Gabriel, depois dessa palmada que eu tive que dar nele, a relação dele comigo mudou. Então é uma coisa que se a gente está fazendo isso, agindo em direção à vontade de Deus, a gente não precisa ter receio de possíveis efeitos negativos que isso tem na vida dos filhos. E mais uma vez ressaltando, desde que a gente faça isso da forma correta e com a motivação correta. Com o entendimento de que é para obedecer uma vontade de Deus para a vida dos filhos, corrigir o coração deles. E não, como eu falei anteriormente, extravasar minha frustração, extravasar minha ira. Isso a criança percebe, isso a criança fica ressentida. Até porque se a gente agir dessa forma,
a gente vai estar pecando. Se a gente lembrar de Efésios 6, né, fala, pais, não irritem os vossos filhos. Se a gente irritar nossos filhos dessa forma, ofendê-los dessa maneira, consequentemente, esse uso da vara vai ter uma consequência negativa. Bom, irmãos, para concluir, é isso. Só recapitulando, a gente vai lembrar, né? Os decretos que Deus passou para a gente, eles devem ser passados para os nossos filhos. Essa é uma tarefa, uma responsabilidade que cabe a nós como pais. É uma responsabilidade em que nós, pais, não podemos fugir delas. E principalmente, dentro dessa tarefa, a gente entender a necessidade crucial de pastorear o coração da criança. Lembrando, criança não é neutra, criança não é boazinha, criança é pecadora, criança falha, criança erra. A criança tem um coração que precisa ser corrigido e é você, pai, que tem essa responsabilidade de pastorear, sondar, discernir, entender e corrigir para isso ser modificado. E as duas ferramentas principais que a gente tem para corrigir, para pastorear o coração dos nossos filhos: comunicação, não deixa isso para depois, não deixa acontecer de seu filho chegar na adolescência e ele perder você como referencial, dele perder o interesse de se comunicar, de se relacionar com você, e a ferramenta essencial que a gente tem na correção e na disciplina dos filhos, que é a vara da disciplina, que é algo que Deus está ordenando. E se Deus está ordenando, como pais que estão debaixo de uma cosmovisão cristã, nós apenas obedecemos como um ato de fé, como um ato de confiança naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Pode orar? Querido Deus, muito obrigado por essa manhã.